Meus irmãos, capítulo 6, nós hoje estamos nos últimos versículos da carta, são eles o 21 até o 24. Eu gostaria de fazer a leitura deles e passar aqui ao momento de exposição da palavra. Efésios capítulo 6, do 21 ao 24. A palavra do Senhor diz assim: E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Durante toda a exposição dos 6 capítulos, nós tivemos aqui uma oportunidade de meditar sobre alguns temas que são considerados base para o nosso conceito a respeito do próprio Deus, para a nossa teologia, para a nossa visão sobre a igreja, sobre comunhão e sobre todos os assuntos que implicam esse entendimento da carta aos Efésios. Pelos 6 capítulos, nós pudemos falar sobre esses temas de uma forma em que ficasse claro que a identidade da igreja não é a sua denominação, mas é justamente aquilo que aconteceu com ela no aspecto da salvação. Nós somos uma igreja porque nós somos uma reunião de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, e esse é justamente o entendimento que a palavra de Deus tem a respeito do que nos motiva a estar aqui. Se eu busco uma igreja do Senhor sem a preocupação dentro do meu coração de como agradar a Deus e de como viver em santidade para o Senhor, então todas as coisas dentro da igreja não farão mais sentido, nem mesmo a presença minha em alguma atividade e nem mesmo o entendimento a respeito dos seus ministérios, dos seus dons e dos seus oficiais. A ênfase que Efésios dá, principalmente no seu capítulo 4, é que todos os dons dados por Deus à igreja, em primeiro lugar, são um dom que capacita o ser humano a ser novamente um receptáculo de Deus. Falamos um pouquinho disso hoje pela manhã. Nós somos pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos mais filhos, porque o pecado fez essa separação entre nós e o nosso Deus. Até que isso seja transformado novamente, nós não temos essa condição de filhos. E a igreja, portanto, é um lugar onde todos nós aprendemos acerca do que é ser filho de Deus, com a ênfase devida de que nós não podemos aprender isso sozinhos. É por isso que nós somos reunidos numa igreja. E o desafio nosso nessa noite é principalmente nós não fazermos vista grossa a esses últimos versículos, porque todas as vezes que nós nos deparamos com alguma epístola do Novo Testamento, existem 2 partes especiais que a gente praticamente descarta dentro da nossa leitura devocional, que é a apresentação de quem escreveu, os seus destinatários e o final. Principalmente porque as cartas de Paulo, por exemplo, têm uma mesma estrutura, ele basicamente se apresenta da mesma forma e termina a carta da mesma forma, mas uma vez que isso também é palavra de Deus, nós podemos utilizar esses versículos para a nossa meditação, não para fazer uma mágica e extrair algum conceito deles, mas simplesmente para entender por que eles estão aqui. Quando Paulo escreveu isso, inspirado por Deus, e isso foi mantido para que chegasse até nós temos a mais absoluta certeza que se trata de um texto inspirado por Deus e que também serve para a nossa edificação. Então nós vamos dividir esses versículos que nós lemos, como a própria divisão da Bíblia o faz, em 2 partes. E com essas 2 partes nós vamos falar sobre as considerações finais de Paulo em relação à carta aos Efésios. Depois de tudo que foi exposto, quais são as 2 lições que o apóstolo Paulo gostaria que aqueles irmãos aprendessem? Pois bem, não vou fazer isso sem fazer aqui alguns retornos a algumas partes chaves da carta, mas tendo em mãos o texto que nós temos aqui para ler e para expor, eu gostaria que você entendesse a visão que o apóstolo Paulo tem nesse finalzinho de carta em como ele se apresenta.
Depois de estudar tudo que nós estudamos a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus, a respeito da identidade da igreja, nós agora temos que nos apresentar de uma forma coerente com isso. E como é que você se define? Quando você tem em mente todas as coisas que foram estudadas aqui em relação a esse livro da palavra do Senhor. Como um filho de Deus deve se definir? E essa não é uma tarefa que implica numa resposta do tipo assim: eu me chamo fulano ou fulana, eu moro no endereço, numa casa, sou filho de fulano e da fulana, tenho irmãos, tenho filhos e desenvolvo tal atividade profissional. Porque se alguém te pergunta quem é você, e você responde sou fulano, dizendo o seu nome, você não deu nenhuma informação nova. Ou nem nada que ajude a gente a entender quem você é. E as redes sociais têm brincado muito com isso hoje, quando nos seus aplicativos você pode escrever ali o seu nome e aí aparece magicamente uma informação sobre você. Se você se chama Ana, você é uma mulher de personalidade forte ou de personalidade fraca e assim por diante. Algumas vezes dá certo. Outras vezes nós observamos que o resultado final é totalmente diferente da gente. Então o meu ponto aqui com você é: dizer o seu nome diz o quê a seu próprio respeito? Como você pode se apresentar sendo um seguidor de Jesus? Como o seguidor de Jesus deve se apresentar? E aí você vai ter que lembrar comigo de uma coisa especial. Qual era a situação do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta? Quando ele escreveu todas essas coisas, Paulo estava em que condição? Então, leia atentamente o que é que o texto tem a dizer sobre isso, para que aqueles irmãos, juntamente com a carta, pudessem ter informações sobre o apóstolo Paulo. Ele mandaria o seu irmão Tíquico. Ele transforma Tíquico aqui no versículo 21, além de mensageiro, num irmão amado e num fiel ministro do Senhor. O que nos chama a atenção, meus irmãos, e é uma descoberta que não é nada assim fantástico, mas eu gostaria de dividir com você, é que Tíquico era um companheiro de viagem de Paulo, que é citado em muitos textos do Novo Testamento. Apenas para dar alguns exemplos para você. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 4, Tíquico é citado como um companheiro de Paulo em viagem para a Ásia, que era provavelmente para essa região aqui de Éfeso. Éfeso era uma das igrejas que se localizava na conhecida Ásia Menor, que é descrita na Bíblia, inclusive, como tendo igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus, conforme está lá no livro de Apocalipse. Tíquico também é citado aqui em Efésios, como nós acabamos de ler, em Colossenses capítulo 4, no versículo 7, onde nós podemos entender que Tíquico era responsável também em comunicar aqueles irmãos de lá a situação que se encontrava o apóstolo Paulo. Em 2 de Timóteo 4, versículo 12, nós encontramos uma informação de que Paulo havia mandado Tíquico para Éfeso novamente, que era onde Timóteo estava pastoreando. E por fim, na carta de Tito, capítulo 3, versículo 12, Paulo está escrevendo que ele enviaria Tíquico para lá, provavelmente na ilha de Creta, uma ilha grega onde Tito estava desenvolvendo o seu ministério. E a todos esses versículos tem uma coisa em comum: a mesma mensagem. Quando Paulo manda Tíquico até essas igrejas para as quais ele escrevia, ele está querendo que Tíquico dê notícias de como ele estava. E não curioso, em Éfeso, em Colossenses, em Efésios e em Colossenses, nós temos cartas que Paulo escreveu na prisão. A segunda carta de Timóteo e a carta de Tito foram cartas que Paulo escreveu muito provavelmente na prisão também, onde ele estava aguardando para ser executado por traição ao Império Romano devido à mensagem que ele pregava. Ou seja, Tíquico era um companheiro de Paulo que tinha informações dele mesmo de maneira pessoal, mas em momentos onde Paulo não estava, pelo menos num ponto de vista pessoal, bem, porque ele se encontrava preso. Que tipo de notícias uma pessoa presa transmite às outras? E pior, e se o motivo da prisão é a pregação do Evangelho e o posicionamento que ele defendia e que lhe gerou essa consequência? Que tipo de notícia você acha que Paulo mandaria por meio de Tíquico a todas essas igrejas, e em especial também aqui a carta aos Efésios? E aí eu te pergunto, se você tivesse um Tíquico para mandar notícias suas, o que é que você diria sobre si mesmo?
E você vai perceber que o apóstolo Paulo, quando mandava essas notícias por meio de Tíquico, não estava falando do seu estado de espírito pessoal, momentâneo. Ele não estava mandando notícias para aqueles irmãos dizendo: estou triste, mas vai passar. Ou então, estou preso injustamente, estou preso por defender a verdade, estou preso porque fiz a coisa certa, e tem algumas coisas que eu não entendo. Uma delas é: como que alguém consegue ser preso fazendo a coisa certa? Como alguém pode ser tão injustiçado? Como alguém pode receber uma pena tão severa apenas e somente por defender o que é certo? Mas todas as vezes que Tíquico era mandado para aqueles irmãos que se correspondiam com Paulo e Paulo com eles, qual é a mensagem que Tíquico levaria? Versículo 22. Foi para isso que eu enviei, para que vocês possam saber a meu respeito e que ele console o vosso coração. Aquilo que nós podemos depreender do texto é que Paulo se apresentava como alguém que descansava na soberania de Deus de uma tal forma que uma coisa ficava bem clara para Paulo diante de todo esse conceito que ele comunicou para os Efésios: Deus não faz vítimas na sua soberania. Deus usa as circunstâncias da vida, mesmo as mais duras e as mais difíceis, como instrumento de aperfeiçoamento. Todas as vezes que Deus age, mesmo que de maneira dura, suscitando esse tipo de evento na nossa vida, isso é para o bem. E o apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, que quando ele mandava Tíquico, ele falava: console aqueles irmãos. Porque Paulo não se deixava abater pela situação momentânea que ele vivia. Nós não sabemos ao certo quanto tempo mais Paulo viveria se ele não fosse executado pelo imperador romano de sua época. Nós não sabíamos quantas igrejas mais ele poderia abrir, ou se ele seria um missionário em direção à Europa, uma vez que, pelos estudos das cartas do Novo Testamento, a igreja estava vindo do Oriente para o Ocidente e não o contrário. Da Ásia em direção à Europa e às Américas. Muito embora não existissem relatos dessa época, que existia gente na nossa parte do mundo, onde nós nos encontramos, é bem provável que alguns pensamentos desse passem pela nossa cabeça. Paulo era um pregador da Ásia, que foi vindo em direção à Grécia, e o último dos seus desafios, pelo que nós podemos ler nas cartas do Novo Testamento, foi a Espanha, que foi o motivo pelo qual ele escreveu a carta de Romanos. A gente está vendo isso, e você pode encontrar isso no capítulo 15. Você talvez fique pensando: Deus poderia utilizar muito mais a vida de Paulo, não fosse o encurtamento assim abrupto da sua vida e do seu ministério. Mas o que Paulo não se considerava jamais era que ele era uma vítima da ação de Deus. E isso é algo que pode passar pelo nosso coração todas as vezes em que nós somos surpreendidos por atos que nós não estávamos esperando, principalmente aqueles que mexem com a nossa vida e com o nosso ânimo. Eu não sei dizer, nesse texto, se Paulo estava triste ao escrever aquela carta. Mas algumas coisas nós podemos dizer. Por exemplo, que Paulo no capítulo 3, por 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 14, se colocou de joelhos diante do Pai. Para clamar pelo quê? Pela sua libertação? Para clamar pela justiça de Deus na sua vida? Não. Mas ele diz: por esta causa, a causa dos gentios, a causa de pessoas que não eram do reino de Israel, se aproximando e se juntando à igreja, pelo bem das pessoas que estão se agregando às nossas comunidades, que agora são feitas de gentios, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Para Paulo, a sua prisão era uma evidência do avanço evidente do evangelho pelo mundo onde ele estava. Ele só podia ter essa certeza porque Paulo tinha uma convicção: ele confiava na soberania de Deus. A pergunta não é se você queria estar onde você está agora. A pergunta não é se o seu estado atual de vida era o que você tinha planejado, era o que você tinha idealizado, mas a questão é: você consegue enxergar com os seus olhos que foi Deus que colocou você aonde você está? Foi Deus que proporcionou todas as oportunidades que você tem vivido e o estado de espírito que você se encontra hoje.
para poder, a partir desses episódios, fortalecer a sua convicção de que Ele é soberano, você não pode perder essa visão se você gostaria de ser identificado como um servo de Cristo. E é exatamente por isso que nós somos colocados dentro de uma igreja. Eu e você somos surpreendidos por muitas coisas e por muitos momentos. Mas se eu não confiar na soberania de Deus, eu não vou saber nem mesmo explicar e nem mesmo entender como é que Paulo poderia escrever coisas como: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez. Eu não tenho necessidade de nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos depreender que as notícias que Tíquico levava a respeito de Paulo não eram notícias do tipo: orem por Paulo, porque Paulo está triste, porque Paulo está preso, porque a prisão de Paulo representa um retrocesso para o avanço do Evangelho. Não, mas ele disse: eu vou enviar Tíquico para que ele possa consolar o coração de vocês. Eu estou, Paulo sabe, onde eu deveria estar. Deus me colocou lá. E olha só como isso era interessante para Paulo. Se você voltar aqui para o mesmo capítulo 6 de Efésios e ver o versículo 20, você vai perceber que para Paulo, o fato de ele estar preso implicava para ele numa excelente oportunidade para a pregação do Evangelho onde ele estava. Ele diz no versículo 20: eu sou um embaixador em cadeias. Ele está em cadeias, mas ele não deixou de ser um embaixador do reino de Deus. E o apelo de Paulo é o seguinte: para que em Cristo eu seja ousado para falar. O apelo de Paulo é que aquelas prisões não fariam, aquelas cadeias não o impediriam de pregar a mensagem que foi a causa da sua prisão em primeiro lugar. Paulo pedia ousadia para que ele continuasse a testemunhar de Deus. Isso é interessante porque às vezes, se você observar a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que dentro de todas as coisas que ele experimentou, aqueles que se consideram apóstolos e ministros de Jesus hoje, vivem uma vida totalmente contrária. Porque para Paulo, o Evangelho não o tornou rico, muito pelo contrário. Paulo, assim como o Senhor Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. E se você encontrar o relato de algumas das coisas que Paulo passou, lá em 2 Coríntios capítulo 11, você vai perceber que uma das coisas que aconteceu com ele 5 vezes foi tomar uma quarentena de açoites menos um. Você sabe o que é isso? Na língua romana, na lei romana, você tinha o seguinte código em relação aos presos: se alguém fosse pego em flagrante atitude que desrespeitasse em qualquer instância a lei dos romanos, o castigo era público também. Já que a pessoa estava fazendo um ato público, então o castigo era público. E a lei era a seguinte: com 40 açoitadas públicas, o castigo se encerrava. Então, no caso de Paulo, sabe o que eles fizeram? 39. Porque aí eles podiam repetir o castigo de novo, não deu 40? Então, se você fizer a conta, 39 vezes 5 é o número de açoitadas públicas que Paulo recebeu por ter sido alguém que era pego em constante pregação do Evangelho de forma pública. E ele continua. Só isso, talvez, deixe a gente meio chocado. Até se você for pesquisar quais são os efeitos de açoitadas em relação a como essas que Paulo tomava, você vai perceber que lá pela 30ª açoitada, Paulo já não tinha nem controle mais da sua bexiga. Então, toda aquela urina que era expelida se juntava com o sangue, colocando ali uma dor totalmente insuportável pelas cicatrizes abertas e em carne viva. Isso é uma coisa, mas Paulo vai continuar o relato. Ele vai dizer: eu passei por naufrágios, eu fui apedrejado, eu sofri. Só que ele trata o sofrer pelo Evangelho como a maior de todas as graças. Ele diz: foi-me dado esta graça, ele diz aos Filipenses, de padecer pelo Evangelho.
E quando a gente vê o tipo de vida que os apóstolos, e por que não dizer aqueles que seguem os apóstolos estão buscando, você vai perceber que sofrimento é uma coisa que em nome de Jesus eles querem repreender. Eles vão dizer que a vida do Filho de Deus é uma vida cravejada de bênçãos, principalmente bênçãos materiais. Sendo que o maior de todos esses exemplos que a gente tem, que foi o último apóstolo, o apóstolo Paulo, considerava o sofrer por Cristo uma graça, uma bênção. Assim como o próprio Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa do Evangelho. Agora, perceba como houve essa inversão de valores. Todas as vezes que eu me coloco em alguma circunstância desagradável, desconfortável por causa do Evangelho, a primeira coisa que acontece comigo, o que é? É rever a postura. Se um dia você se pronunciou claro demais sobre o Evangelho e deixou algumas coisas estranhas no ar e deixou as pessoas desconfortáveis, a primeira coisa que a gente pensa é que da próxima tem que tomar mais cuidado. Se nós estamos ali no nosso seio familiar e nós falamos alguma coisa e as pessoas começam a cochichar, a conversar entre elas, e de repente eles elegem um dos parentes para chegar para você dizendo: olha, da próxima vez que você falar sobre Deus, entre aspas, tá? Respeite as religiões. Você tem que entender que nem todo mundo pensa como você. Você tem que entender que a sua religião não é a única. Você não pode ser um defensor tão ferrenho do seu ponto de vista porque existem outros. E aí você pensa: é verdade, eu acho que o meu jeito de falar deve ter ofendido as pessoas, então eu vou dar uma segurada. Para o apóstolo Paulo isso não existia, meus irmãos. Porque Paulo não se pronunciava de um jeito que ofendia, mas Paulo falava claramente sobre alguns temas do Evangelho, tais como a ira de Deus, a necessidade de arrependimento, o fato de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. A mensagem de Paulo era essa. Todo tipo de circunstância envolvendo a vida de Paulo foi movida em especial pelos seus posicionamentos. Ele era um embaixador em cadeias, mas ele manda Tíquico para dizer: eu quero que vocês fiquem consolados. Ele sabia não só que ele ia passar por isso, como esse para ele é um motivo de grande graça, de grande glória e de grande misericórdia da parte de Deus. Paulo assim está se sentindo bem-aventurado. Paulo está onde ele devia estar. E eu queria te perguntar nessa noite, em relação a esse primeiro ponto: você se apresenta como um filho de Deus que se deleita na soberania de Deus? Você se apresenta como um filho de Deus que consegue enxergar que determinadas coisas estão reservadas para nós, como resultado direto do nosso ponto de vista? Mas se talvez você tenha tido uma dificuldade de visualizar isso dentro do seu modelo de vida, então eu gostaria de perguntar para você também: por que é que a sua forma de servir ao Senhor nunca colocou você em algumas situações complicadas como as que Paulo viveu? Eu não digo que você tem que passar por uma quarentena de açoites -1 vezes 5, mas por que nós temos tanta dificuldade com os desconfortos que a pregação da verdade para um mundo que jaz no maligno pode causar? Por que nós temos tanto medo disso? E aqui talvez uma das respostas que nós possamos dar seja: eu construí um patrimônio, eu construí um nome, eu construí uma família, eu construí um sistema de vida, eu não quero perder isso. Me deu trabalho chegar onde eu cheguei. Eu não quero que do dia para a noite as coisas mudem. Eu não quero ser uma pessoa mal vista, sendo que me deu tanto trabalho para ser uma pessoa querida entre as pessoas em que eu me relaciono. Todo mundo gosta de mim. Como é que eu vou perder isso do dia para a noite? Como é que eu vou ser uma pessoa que tem tantos amigos e que é convidada para tantos almoços, para tantos jantares, e de repente vão me deixar de lado porque eu resolvi falar sobre Jesus? Porque em todos os lugares que eu vou almoçar, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus, e isso torna algumas pessoas desconfortáveis comigo. Por que a gente tem tanto medo dessas coisas? Por que será que todo o apego que nós temos às circunstâncias terrenas faz com que a nossa própria visão do reino de Deus seja uma visão mais relacionada ao conforto do que à entrega e à consagração? Meus irmãos, o que levava Paulo a tomar esse tipo de atitude era a consciência de que Deus, o nosso Deus, o Deus em quem ele cria também, era poderoso
para guardar tudo aquilo que era dele até o dia final. E eu gostaria de perguntar isso. Eu estou fazendo muitas perguntas, mas é que a minha intenção, além de ser didático, é trazer você a esse tipo de reflexão. Quais são as notícias que Tíquico estaria mandando sobre nós hoje? Nós estaríamos orando para que Deus nos desse mais força para falar? Ou será que, na verdade, o nosso desejo é que a gente se mantenha longe das coisas que poderiam trazer problemas para nós? Uma das histórias mais impressionantes sobre isso que eu ouvi, e o fato de eu compartilhá-la com você hoje, é para que você pense realmente nisso. Um pastor foi convidado para orar por um paciente terminal de câncer às beiras da morte, e depois que aquele pastor fez a oração, aquele paciente perguntou assim para ele: pastor, Deus vai me curar? Talvez ouvindo essa pergunta você esteja pensando aí: ainda bem que eu não sou pastor. Mas em alguns momentos você vai ter que se colocar diante de alguém que vai fazer uma pergunta dessa: pastor, Deus vai resolver o meu problema? Irmão, Deus vai me ajudar? Eu vou sair dessa? Qual é a resposta que você dá? E o que é mais impressionante sobre esse caso, que é um caso real, sobre o qual eu li uma vez, é que antes desse pastor em questão, outras pessoas foram visitar aquele homem e disseram para ele: Deus vai te curar. Deus vai te curar. Você vai levantar dessa cama. E sabe o que aconteceu no final? Ele morreu. E a única pessoa que compareceu àquele velório, sabe quem foi? O pastor, que respondeu da seguinte forma: eu não sei se Deus vai te curar, mas uma coisa eu sei: se Ele não te curar, Ele ainda é Deus, Ele ainda é bom, Ele ainda é soberano. Que tipo de fé nós estamos tentando fazer com que o Evangelho possa se adequar dentro de mim? Que tipo de resposta eu tenho para problemas assim? Que tipo de visão eu tenho sobre as situações onde eu me encontro numa situação desconfortável, principalmente se o que me levou para essa situação foi o meu posicionamento sobre a fé, sobre o Evangelho e sobre a soberania de Deus? Deus é bom? Então, se Ele é bom, Ele tem que me curar, certo? Se Ele é bom, Ele tem que me livrar, certo? Se Ele é bom, Ele vai me tirar dessa situação, certo? A noção que Paulo tinha respondia essa pergunta de um modo totalmente diferente. Se Ele não me tirar, eu aprendi a viver na fartura, assim como eu também vou aprender a viver na escassez, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o tipo de fé que movia Paulo a dar notícias sobre ele mesmo, que consolavam o coração das pessoas. E tudo isso para que nós possamos chegar ao fim desse primeiro ponto com a seguinte convicção: talvez você hoje tenha perguntas como essas: pastor, Senhor, o Senhor vai me curar? O Senhor vai me aliviar? O Senhor vai me devolver? E eu não estou sendo pentecostal aqui, mas é que às vezes a gente tem a ideia de que a gente tem algumas coisas, a gente perde algumas coisas. Então a gente quer saber: será que Deus vai me devolver em dobro, como Ele fez com Jó? Será que Deus vai me devolver com juros e correção monetária aquilo que eu perdi? Será que eu vou sair dessa? Se por acaso a palavra de Deus nessa noite disser que essa situação exatamente é uma situação levantada soberanamente por Deus para tornar você mais parecido com Ele, mais satisfeito nele e mais confiante na soberania dEle, você continuaria crendo nesse Deus? Só que o meu papel como pregador eu não posso me preocupar com o que você vai pensar. Eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. Eu não posso tornar Deus mais aceitável para o meu modo de vida, porque eu também tenho muitas perguntas que eu não sei responder. Mas Martinho Lutero, quando perguntaram para ele, respondeu da seguinte forma: eu não sei por quais caminhos o Senhor me conduz, mas eu conheço o meu guia. E que o Senhor possa consolar o meu coração e o seu coração nessa noite com esse desejo, com essa convicção, que Tíquico mande boas notícias para os nossos irmãos por aí. Eu não sei, muita coisa sobre mim eu não sei,
Como Paulo, eu não sei se essas cadeias vão demorar muito tempo, eu não sei se eu vou sair daqui, mas se eu não sair, a glória seja do Deus soberano que me pôs aqui, e que eu jamais deixe de ser ousado para pregar sobre esse evangelho. Lendo um dos livros que inclusive está ali à venda na nossa livraria, você vai perceber que os autores, quando trabalham isso, fazem isso de uma forma muito tocante. Pessoas que sofrem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ainda conseguem dar glória a Deus, são verdadeiros troféus da graça, são verdadeiros prêmios que Deus nos dá para dizer que isso é possível. E olha, um dia, eu gostaria que nós pudéssemos, com base em todos esses princípios, colocar isso diante de Deus. Eu quero ser um troféu da tua graça. Eu quero que todos os dias a oração do meu coração seja: a minha graça me basta. A minha graça te basta. Eu confio, eu sustento o meu coração com a graça do Senhor. E eu vou consolar os meus irmãos assim. Eu não sei, muitas coisas que eu passo eu não sei, mas se eu confio na soberania de Deus, eu passo a saber: Deus quis assim, Deus seja glorificado assim, Deus vai me aperfeiçoar assim. Deus nos fortaleça com isso, irmãos. Paulo fortalecia os irmãos de Éfeso assim. Eu sei, ele não disse isso em Efésios, mas ele disse isso na carta que vem logo depois aqui, Filipenses. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Que o Senhor fortaleça essa convicção no nosso coração. E aí você vai ver a segunda coisa. Nos versículos 23 e 24, Paulo se despede com uma bênção, conforme diz aqui a nossa tradução da língua portuguesa, cujo título aí em negrito, na sua Bíblia e na minha, diz a bênção. Mas a questão aqui é que Paulo, nessa mesma linha de pensamento, está dando uma segunda característica de como o Filho de Deus deve se apresentar. Se todos esses estudos foram bem compreendidos pelo nosso coração, nós aprendemos que nós podemos nos apresentar como pessoas que descansam na soberania de Deus. Deus não faz vítimas, irmãos. Deus nos tem não como marionetes, mas como instrumentos. É totalmente diferente. Eu me deleito em ser usado por Deus. Eu me deleito em ser um barro nas mãos do oleiro, para Ele fazer o que Ele quiser com a minha vida. Ele é soberano. É assim que o Filho de Deus se apresenta. Ele descansa na soberania de Deus. Ele consola os corações com a soberania de Deus. E sabe por que isso é interessante? Porque qual é o consolo que você pode dar para alguém que não seja a soberania de Deus? Eu não sei se você já passou por essa situação de ter que dizer para alguém que perdeu um ente querido, ou para alguém que está extremamente triste, alguma coisa. O que a gente faz é abraçar. Porque qualquer coisa que a gente disser pode virar contra nós no futuro. E uma das coisas que a gente mais ouve por aí em momentos assim é: não se preocupe, vai passar. E talvez até agora não tenha passado. A única coisa que eu posso dizer para consolar o coração de uma pessoa nessas circunstâncias é: Deus é soberano. Não tem outra coisa para ser dito. Não tem mais o que enfeitar. E aí você vai perceber que essa noção é que norteava tudo aquilo que Paulo queria que aqueles irmãos experimentassem. E existem 2 palavras-chave aqui nos versículos 23 e 24 que vão dar a linha maior que nós queremos seguir. No versículo 23, paz. No versículo 24, graça. Essas 2 coisas, esses 2 elementos fazem parte da despedida de Paulo em relação aos Efésios, mas mais do que isso, graça e paz, paz e graça, não são formas do crentez se comunicar, entendeu? Não é que o crente, em vez de dizer oi ou bom dia, diz graça e paz. Não é isso. Não banalize isso. Mas graça e paz são 2 conceitos riquíssimos na Bíblia, no Novo Testamento e nas cartas de Paulo. Porque quando Paulo está desejando para as pessoas graça e paz, em outras palavras ele está dizendo: eu espero que todos vocês que amam ao Senhor Jesus Cristo, que querem ser santos, vivam as suas vidas num relacionamento de paz com Ele. Ou seja,
que vocês possam viver plenamente as bênçãos da justificação, que vocês a cada dia sejam salvos, que vocês todos os dias mortifiquem o pecado que mora dentro de vocês, para que vocês possam ter paz com Deus. Você pode entender isso por uma questão muito simples. O versículo 22 fala de consolo, o versículo 23 fala de paz. Então, se nós dissermos que a base para o consolo, de acordo com o versículo 22, é a soberania de Deus, a base da paz também não pode ser outra. Eu não posso ter uma varinha de condão que diz assim para as pessoas: com esse toque, seus problemas acabaram, suas derrotas não vão acontecer mais. Não é isso. Mas o versículo 23 está falando de paz e de amor, com fé. E sabe por que nós podemos dizer que essa paz é o conceito teológico lá de Romanos 5, justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus? Porque olha como é que o versículo 23 termina: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, em outras palavras, o seguinte: que esse Deus, que é Pai de toda consolação, derrame sobre vocês também a sua paz, o seu amor e a fé, que são três coisas que só podem vir dele. Ele não está falando a respeito de uma situação de paz, onde você se encontra livre de quaisquer preocupações, até porque Paulo não poderia desejar isso estando em cadeias. Mas não é incrível que uma pessoa que está em cadeias, como Paulo estava, a única coisa que importasse para ele era a seguinte: você está em paz com Deus? Eu estou preso, pode ser que daqui a pouquinho chegue um soldado aqui para me conduzir até o pretório romano, para eu ser executado pela espada, pela lança. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas tem uma coisa que eu posso dizer: eu estou em paz com Deus. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ou nas palavras lá de Isaías 53, que nós lemos no início do culto: a vontade de Deus prosperou nas minhas mãos. A única coisa que pode me garantir uma morte tranquila é o sentimento de que enquanto eu estive aqui, eu fiz alguma coisa em paz com Deus. Esse sentimento é o sentimento que faz com que a gente entenda que a morte em Cristo não é uma separação. Mas eu não sei se você já imaginou isso. Como é que vai ser o reencontro com os nossos amados lá no céu? Só em Jesus. Só em Jesus Cristo. E eu não penso só nas pessoas queridas que partiram, mas eu penso nesses grandes homens notáveis dos quais eu só leio a história. Eu queria perguntar um dia lá no céu para Jonathan Edwards, um pregador puritano do século XVI, como é que você conseguia escrever os seus sermões? E às vezes nem era você que os lia no culto à noite, mas as pessoas pareciam que enxergavam o chão se abrindo, porque a ira de Deus ficava tão clara para elas. Como é que você fazia isso? Eu queria chamar John Wesley um dia para uma conversa e perguntar para ele: como é que você conseguia ter uma vida de oração tão próspera? E uma das frases mais famosas de John Wesley sobre oração, que eu aprendi esses dias com o Alex, presbítero, é que ele acordava às 4 horas da manhã para orar. Porque ele dizia: eu não admito que os pássaros louvem a Deus antes de mim. Como é que você conseguia? Eu queria perguntar para João Calvino, de onde que ele tirou saúde e coragem para implantar todas aquelas reformas na cidade de Genebra e tornar aquela cidade que os estudiosos reformados chamam de um pequeno céu na terra, enquanto ele era o prefeito da cidade e o pastor da igreja. São várias coisas que eu queria saber, mas isso, meus irmãos, só pode ser conseguido quando a gente tiver o que o versículo 23 está falando: Senhor, derrama da tua paz, derrama do teu amor, derrama fé da tua parte em relação à nossa igreja. E isso tem a ver, meus irmãos, que uma pessoa, um servo de Cristo, se apresenta dessa forma, dessa segunda forma. Tudo o que ela quer é ver salvação em meio às pessoas onde ela está. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram
nós devemos chorar com aqueles que choram, é um conceito bíblico que não tem o que discutir. Mas tem uma coisa que a nossa igreja precisa aprender a vislumbrar, precisa aprender a querer, a desejar. Todas as vezes que aquelas portas e essas janelas forem abertas, que o objetivo nosso, meus irmãos, seja ver um pecador perdido se lançando aos pés de Jesus, transformando e experimentando a sua vida. Esse é o desejo que norteava o coração de Paulo. É por isso que ele dizia: Deus, derrama paz, faz essas pessoas se reconciliarem com o Senhor. Inclusive, se você ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele vai falar assim: eu sou um embaixador em nome de Cristo, como se Cristo falasse e exortasse em meu intermédio, dizendo: em nome de Jesus Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apelo é urgente para que nós nos reconciliemos com Deus, meus irmãos. Paulo sabia disso, e por isso ele falava: Senhor, derrama paz. Eu não sei se você tem essa preocupação com as pessoas ao seu redor, mas se você é um servo de Cristo, você sabe que a pior coisa que existe é estar separado, é estar alheio às promessas de Deus, é estar longe da salvação. Sabe por quê? Porque um dia você já foi assim, porque um dia eu já fui assim, porque um dia nós pudemos vivenciar na nossa vida toda a depravação que existia no nosso coração, mas hoje o Senhor nos libertou dela, e por isso eu sei o que é ser uma pessoa depravada, o que é ser uma pessoa que é escrava de si mesmo, morta nos seus delitos e pecados. Eu era assim, e por isso eu não quero mais ver ninguém assim. Eu quero que Deus derrame paz, eu quero que Deus derrame amor, eu quero que Deus derrame fé. Só Ele pode fazer isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o número de pessoas que professam a fé e depois se desviam e depois vão embora é muito grande. Aconteceu na minha mocidade, aconteceu na sua, aconteceu na sua história em algum momento. Fulano fez profissão de fé comigo, cantava aqui no louvor comigo, era diácono, era presbítero, era pastor, está longe da fé. Eu não sei se você gosta de lembrar dessas coisas, mas eu não gosto, e a palavra de Deus também não. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós devíamos entender que a igreja era o lugar de reunir os salvos. E por isso nós temos que pregar sobre essa paz, desejar que Deus derrame essa paz nos nossos corações. A igreja tem que ser muito mais do que um auditório, onde você vem e admirar uma oratória, uma música, uma liturgia, ou as instalações propriamente ditas. Aqui devia ser um lugar de encontro com Deus. Paulo sabia disso, por isso ele dizia: derrama paz, derrama amor, derrama fé. E aí ele vai falar no versículo 24: derrama graça, que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui você vai notar uma coisa que talvez fuja um pouquinho dos seus olhos, mas quando Paulo está desejando paz e graça, eu não sei se você reparou nisso, mas ele não está desejando isso para todo mundo. Ele está dizendo assim: olha, paz, versículo 23, seja com os irmãos. Versículo 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo sabia perfeitamente que não tem como experimentar paz e graça sem estar perto de Jesus, sem estar entregue completamente ao Deus Pai, Criador, sustentador e soberano. Paulo encerrou essa carta, não como uma mensagem escondida, porque, pelo menos no meu ponto de vista, isso aqui é bem claro. Quando Paulo deseja as bênçãos, a paz, ele sabe que o meio da gente encontrar isso é Cristo. Não pense você que quando Paulo está escrevendo essas coisas, ele tem a intenção de incluir todas as pessoas que estavam ali. Mas uma coisa ele queria para todos os que estavam ali: só dá para conseguir essas coisas por meio de Jesus Cristo. Então eu te pergunto, pela última vez, prometo, essa noite, me cobrem se eu perguntar de novo alguma coisa. Hoje, tá? A última coisinha que eu queria perguntar é a seguinte: hoje você está aqui e o nosso coração se alegra em te ver aqui. O nosso coração se alegra em receber você aqui. Muito embora esteja calor, mas a gente gosta de estar junto aqui. É impressionante, a nossa igreja deixou para ficar mais cheia na época mais quente do ano, mas Deus é soberano. A gente sabe que Deus tem um propósito.
Mas esse propósito para você e para mim, nessa noite, diante dessa despedida, diante dessas palavras finais de Paulo em Efésios, é a seguinte: você veio aqui, você está aqui com um propósito. Eu não tenho bola de cristal para saber o que você veio fazer aqui. Eu não conheço você tão bem para olhar para você e matar o que foi que você veio fazer aqui. Mas uma coisa eu quero que você saia garantido, claro e convicto nessa noite. Se você veio atrás de uma vida de fé, de uma vida de graça, de uma vida de amor, mas não veio atrás de Jesus Cristo, você não vai encontrar essas coisas. Se você veio aqui atrás de uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida feliz, mas você não está entregue ainda ao Evangelho de Jesus Cristo, você não vai encontrar. O apelo da palavra de Deus nessa noite é por paz, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Quanto tempo mais você vai querer testar a veracidade, a inspiração e a inerrância da palavra de Deus que afirma uma coisa tão séria? Quanto tempo mais eu e você vamos brincar com o único Deus soberano? O que mais Deus vai ter que fazer para mostrar para você que o único meio de viver em paz com Ele é por meio de Jesus Cristo? O que é que você está esperando receber? Paz, graça, amor e fé só por meio de Jesus Cristo. Saia convicto daqui dessa noite, assim como Paulo queria que os seus leitores de Efésios ficassem convictos. E uma das coisas que faz com que a gente entenda a urgência disso, meus irmãos, é que Paulo terminou essa carta assim. Timóteo foi pastor em Éfeso, e para ele Paulo escreveu 2 cartas que estão aqui. O Senhor Jesus Cristo escreveu uma carta para Éfeso, capítulo 2, ou melhor, 3 de Apocalipse. E vocês se lembram o que Jesus Cristo encontrou na igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Ele disse assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isso não tem a ver com aquela fase onde a gente está lá desejando Cristo quando a gente se converteu. Não tem nada a ver com isso. Mas uma vez que foi João o autor humano dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo, nós também sabemos que João escreveu na sua primeira carta: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o apelo que Jesus escreveu para aquela igreja é: se lembre de onde você caiu. Você está tentando descobrir o amor sem ser por meio de Cristo. Você está tentando ensinar as pessoas a amarem, a viverem felizes, sem que para isso exista a centralidade da palavra e do Evangelho. Vocês estão aí pregando uma mensagem que diz respeito, inclusive porque Éfeso era uma igreja que trabalhava. Jesus Cristo reconheceu isso lá na carta do Apocalipse, se você ler lá. O trabalho de vocês é árduo, e eu sei, eu estou vendo. Mas uma igreja que trabalha, não necessariamente uma igreja que busca amor em Jesus Cristo. É bem provável, isso é uma elucubração minha, que aqueles irmãos tenham em mente que quanto mais eles trabalhassem, talvez mais eles seriam aceitos por Deus. Quanto mais eles se dedicassem naquilo que eles faziam, Deus os abençoaria. Não sei. O que eu sei é que eles abandonaram o primeiro amor. E pode ser que esse seja o meu caso e o seu caso também. Pode ser que eu e você estejamos procurando uma alternativa para uma vida feliz, para uma vida cheia de graça, cheia de fé, sem Jesus Cristo. E nessa noite saiba, você não vai achar. Busque o Senhor enquanto você pode achar. É o clamor da palavra de Deus. É o que Paulo desejava para a igreja de Éfeso. É o que nós desejamos para a nossa igreja. Que a paz esteja conosco. Que a graça esteja conosco. E que nós busquemos paz, graça, amor e fé em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Nós vamos orar.